Como você define a palavra relacionamento? Aqui na Leandro Stormer, nós gostamos de dizer que relacionamento é confiança, credibilidade e proximidade. Por isso, lançamos uma campanha para você conhecer mais o que podemos oferecer no mercado financeiro. Investidor, trader, aluno ou cliente, independente do seu momento, queremos oferecer soluções para você operar. Participe do Relacionamento 360, que fará você nos conhecer ainda mais. Você vai receber cursos gratuitos, participar de hangouts exclusivos, acessar um canal online para trocar experiências e até robôs traders. A campanha encerra em 31 de dezembro, então procure seu assessor e saiba como participar. Se você já realizou TEDs dentro das faixas da campanha 360, verifique seu e-mail que informamos os benefícios que você recebeu. Se você não é assessorado por nós, ligue agora. Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 16 de dezembro de 2015, quarta-feira, um dia, como a gente mencionou no Farol de ontem, né, com notícias importantes que poderiam afetar o mercado. Então, sem mais delongas, vamos aos movimentos do mercado. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. E o viés do mercado era de continuidade do movimento de queda, né? Vindo provavelmente buscar a faixa aqui dos 44 mil pontos. O candle de ontem esboçou uma reação, mas no final das contas acabou mostrando fraqueza, a expectativa era de queda. E a gente teve, de fato, uma queda nesse pregão. O pregão de hoje poderia ser afetado por várias coisas, né? Primeiro, a troca do contrato. Nós saímos do WinZ 15, né? Morreu hoje, e passamos então a operar o WinG16. Claro, estou me referindo aqui ao mini, né? Mas saiu do Z15 para o G16. Eu acho que eu cheguei a mencionar isso com vocês. Eu tenho uma percepção que ainda carece de uma comprovação mais estatística, né, mais científica, de que nessas trocas de contrato, tanto no dólar quanto no índice, vem com muita frequência trazendo uma inflexão na direção dos preços, ou seja, o mercado muda de direção. O mercado vinha caindo, troca o contrato, passa a subir. Então, esse era um dos eventos importantes para hoje. Outro dos eventos importantes era o voto da questão do impeachment, do rito, né? Para quem surpreendeu, está todo mundo achando a coisa meio suspeita, mas enfim, o governo sofreu derrotas. Nós tínhamos também a questão do juro americano. Então, o Fed, como esperado, confirmou a elevação do juro americano para 0,25. Essa informação saiu no fechamento do mercado, ali por volta das 17 horas, perdão. E tivemos um fato inesperado, inesperado para agora, mas esperado que acontecesse, que não tardasse muito para acontecer, que foi o rebaixamento do Brasil pela segunda agência. A gente teve o rebaixamento do Brasil, a gente virou lixo, né? Nossos títulos viraram lixo, não somos mais grau de investimento, a gente foi rebaixado pela Fitch. E isso veio movimentar o mercado. Isso não estava na agenda. Né? E temos também o bloqueio do azar. Não, brincadeira, isso daí é outros 500. Então teve muita coisa acontecendo hoje que poderia levar à volatilidade. Né? E a maior parte das notícias tem um impacto negativo. E nosso mercado conseguiu produzir um movimento de alta. O índice Bovespa subiu 0,32 depois de inicialmente cair, mas reparem que o ING16 conseguiu subir 1,74%, uma diferença brutal aí de variação. O mercado futuro, então, acelerou forte. Né? Eu vejo boas chances de realmente o índice Bovespa estar gerando uma inflexão. A gente pode não ter alcançado o
os 44 mil pontos, mas reparem que, se a gente for considerar o FGV, o IBXX aqui, né, que representa o IBRX, a gente teve o teste aqui do suporte que representaria os 44 mil pontos no índice Bovespa. Então aqui o IBXX e aqui o índice Bovespa. Eu vejo que a gente depende da superação da máxima de hoje, isso acontecendo. Eu não tenho um enquadramento muito claro em termos de setup, etc., para acreditar que aqui vai ser um fundo, mas eu acho que a conjuntura favorece muito o início de uma movimentação altista. E lembrem vocês, o mercado brasileiro marcou o topo histórico na hora e minuto em que nós chegamos ao segundo grau de investimento. Talvez nós façamos a inflexão de verdade para o movimento de alta, né? Com o dia de hoje a gente teve o segundo rebaixamento do Brasil, né? Na perda de grau de investimento. Tá? Eu acho esse cenário interessante. Muito bem. Vamos ao ING16, no intraday. O dia de hoje começou com pressão vendedora, tivemos um primeiro movimento acionado e estopado pela média móvel de 9. Em seguida, nós tivemos essa movimentação forte, que acredito tenha sido, foi bem na abertura do mercado americano, a gente tem bastante volatilidade, mas acho que também veio aí a notícia do FIT, do rebaixamento. E a partir disso o mercado sobe. Então mostra que o nosso mercado não quer cair. Um monte de notícia ruim, elas concretizam as notícias que se esperavam se concretizando e o mercado então não tem mais por que esperar seus efeitos. Eles foram feitos. Tá? A partir disso o mercado realmente acelerou no movimento de queda, principalmente no finalzinho do dia, conseguindo romper inclusive o topo do pregão de ontem. Tá? A gente não teve enquadramentos muito claros para trade, fora esse primeiro movimento. Tá? Então a gente só viu o mercado subir. No mercado americano, a expectativa era de manutenção do movimento de alta, correndo o risco do mercado dar uma desacelerada aqui nas médias. Ele não desacelerou, o mercado continuou fluindo forte. Aqui o S&P 500 futuro, expectativa de manutenção do movimento de alta. No caso do dólar, minha expectativa era de que o dólar subisse um pouquinho mais para testar realmente essa zona de resistência, e foi o que aconteceu. O dólar chegou a subir hoje 2,5%, que é significativo, e fechou subindo apenas 0,21%, com um candle que nos dá uma ideia de reversão. Esses dois candles aqui não, mas esse candle aqui sim, candle mais amplo, reversão grande, fechamento próximo da mínima, aumento de volume, estrutura bem testada. Então, a perda mínima de hoje no dólar, para mim, abre espaço para um movimento coletivo dentro dessa congestão. Tá? E se em algum momento tiver o rompimento dessa zona de resistência, que eu acredito que vai acontecer até, né? Daí a gente teria um movimento de alta em busca do topo de setembro. WDOF 16 iniciou o dia mostrando força, tentou um primeiro movimento não acionou, não teve nenhum enquadramento. A gente teve no final das contas uma congestão, teste da fronteira do gap, congestão em gap, segurou um pouquinho e daí o mercado rompeu no final, né, e vai desenvolvendo um fechamento do gap. Então não teve aí um cenário para trade muito claro. E a expectativa agora para o pregão de amanhã, na verdade, na minha opinião, é baixíssima, até porque, de certa maneira, isso configura um rompimento falso deste topo. O gap deve ser fechado, eu acredito até que, na verdade, a fronteira 2 do gap aqui em 3.857 venha a ser testada. Então agora já posso apagar aqui. O juro chegou a subir forte, aliviou, fechou com um candle meio feio, mas o viés altista se mantém, fez uma alta de 0,19. A Vale, o movimento de alta se intensificou, sendo um cenário de gap de fuga, a zona de alvo não foi ainda claramente testada, o mercado se aproximou bastante, mas ainda tem espaço para subir um pouco mais. Reparem que, na minha leitura, este aqui é o ponto mais crítico, tá? 10,90 pelo intraday. Então, expectativa de manutenção no movimento de alta na Vale. Na Vale 5,
Na Vale 3 a gente alcançou mais claramente a média móvel de 21 períodos, e a BRAP era um papel que eu disse que estava mais fraco, e realmente o papel não conseguiu sustentar um movimento de alta. Okay. Petrobras não muda o cenário, continua congestionando ali, próximo ao suporte do gap em torno do 7. PTR3, mesma coisa, estando apenas um pouquinho mais forte. Setor de siderurgia, Gerdau teve um dia de indecisão, que na minha leitura favorece a manutenção do movimento de queda para 4,56. A CSNA caiu um pouquinho mais, agora está quase batendo o suporte esperado em 4,26. Se romper, o próximo alvo é 13,62. E os em Minas, que estava mais fraco, derrete mais forte, 4,66% de queda, nenhum sinal de suporte, de reversão à frente. Os em 6... Os em 6? Não, perdão, os em 3. Hoje eu estou meio atrapalhado, pessoal. Releve. Deu uma forte pancada para baixo, rompendo um suporte importante aqui em R$6. Tá? Então, com uma barra de ignição, inclusive. Chama atenção os em 6. Tá? Bem, no setor bancário, o Bradesco parecia que ia romper realmente a zona aqui dos 21, 20, 60, mas a gente teve uma inversão importante de direção e o cenário ficou inconclusivo. Se a gente tivesse fechado na máxima, rompendo a média móvel de 9, eu diria que isso seria uma barra de ignição, mas o papel perdeu força, ficou no limite, ainda está testando na zona de resistência, não dá para dizer que é uma barra de ignição. O mercado não confirmou ainda de forma precisa o rompimento, né, do ponto de vista de trade, dessa zona aqui de suporte, melhor ficar de fora. Itaú também não diz nada demais, continua congestionando, contraindo. E Banco do Brasil ameaçou o rompimento da CLTA, mas no final das contas respeitou a LTA, batendo no fundinho anterior. E fica até com uma cara convidativa para uma operação na ponta compradora, ou se o mercado superar a máxima de hoje, mas eu focaria mais em day trade do que swing trade. Outros papéis que chamam a atenção no pregão de hoje, Copel, apesar de não ter batido no fundo esperado aqui de 2014, está dando uma sinalização através de uma barra de ignição, também um two-bar reversal. A superação da máxima de hoje abre espaço para compras, indica uma reaproximação para a média móvel de 21 períodos. FER3, um papel de baixa liquidez, mas graficamente está interessante, né? Fez um movimento de queda, rompendo o suporte, se recuperou, testou o suporte rompido como resistência, e tem aqui um candle que favorece a retomada da queda se tivesse uma mínima perdida. Light 3 me lembra um pouco o gráfico da Vale recentemente. Ela começou a marcar um fundo ontem, inclusive com o Monster Gap, né? A gente mencionou isso. E hoje deixou muito clara a formação desse fundo. E é o primeiro candle força que aparece ao longo desse movimento de formação de fundo. E esse candle aparece, um candle de força, e consegue ainda manter uma grande distância para a média móvel de 20 períodos. Então tem bastante espaço no mercado repicar aqui. Poderia ter tido um volume um pouco maior, poderia ser um sinal mais forte, fazendo uma barra de ignição, não chega a ser, mas é um papel que merece o acompanhamento de perto. Tá? O trade aí também não estaria nada errado. News 3 chegou a chamar atenção hoje, estava montando uma barra de ignição, o ideal era que tivesse conseguido superar essa linha azul. Tá? No final das contas a gente tem só o engolfo de alta, que não serve tanto aí para um sinal de reversão, tá? Por exemplo, o sinal da Copel considera bem mais forte, mas é um papel que merece atenção para o pregão de amanhã. Tá? E TIMP também fez um movimento forte. TIMP fez um movimento forte. Se não tivesse devolvido, isso aqui seria uma barra elefante, uma barra de ignição. E no final das contas, apesar de ter feito esse baita movimento, não permite entrada, mas é o tipo de papel que a gente vai querer olhar no pregão de amanhã, porque está trazendo muito volume, muita volatilidade, e isso pode permitir day trades interessantes. Okay? Fora isso, considero, né, que esses papéis foram os papéis mais interessantes do dia. Eu vou finalizando por aqui, então. Eu vejo vocês de novo amanhã.